Vamos lá, vamos começar com as notícias de hoje. Os advogados dos corintianos presos na Bolívia entraram com um recurso na justiça daquele país depois que, aqui no Brasil, um menor assumiu a culpa pelo disparo daquele sinalizador naval que matou um torcedor boliviano. O adolescente se apresentou ontem à vara da infância e da juventude de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Há uma suspeita de que o menor estaria assumindo a culpa em nome de outros torcedores, mas isso é um caso que naturalmente será investigado. Vamos entender toda essa história na reportagem da Elaine Cortez. 12 negam, um assume. Esse menor, que infelizmente, no nosso entendimento, é tão vítima quanto o garoto Kelvin, que acabou falecendo. O corintiano que assumiu ter feito o disparo do sinalizador que matou o torcedor boliviano é 3 anos mais velho que a vítima. Acompanhado da mãe e do advogado, o rapaz de 17 anos foi ouvido por 2 horas na vara da infância e juventude de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele disse que não mirava para a torcida adversária. Queria apenas comemorar o primeiro gol do Corinthians aos 6 minutos de jogo, quando acendia o artefato que teria disparado por acidente. Segundo o adolescente, mais sinalizadores estavam numa mochila que foi abandonada na arquibancada logo depois do disparo. O menor de idade contou que só soube da prisão dos 12 torcedores quando já estava no ônibus e que teria pedido para se entregar no lugar deles, mas foi orientado pela torcida organizada a permanecer em silêncio, já que estava sob a responsabilidade deles. Após o ocorrido, ele se afastou do local porque os próprios torcedores que estavam em volta dele hostilizaram ele, porque quase acaba atingindo os torcedores que estavam ali ao lado. O rapaz foi liberado logo após prestar o depoimento que deve ser encaminhado para a avaliação do Ministério Público na Bolívia. A investigação leva em conta os testemunhos colhidos pela polícia boliviana, os vídeos gravados durante a partida e os exames que detectaram pólvora nas mãos dos torcedores corintianos presos em Oruro. A promotoria de lá pode não aceitar esta versão e, inclusive, negar as provas colhidas no Brasil. Eu já enviei para o embaixador do Brasil na Bolívia, fotografia dele colorida, e certamente, após o confronto da fotografia dele com a imagem que eles têm trabalhada pela televisão, certamente não restará mais nenhuma dúvida que ele é autor do disparo do sinalizador. O Ministério Público da Bolívia não é obrigado a colher a prova produzida aqui. Ele vai colher os elementos que foram produzidos lá na Bolívia. O rapaz que se diz culpado pelo disparo já é considerado maior de idade pela lei boliviana. Os 2 países têm acordo de extradição, mas isso não se aplica a menores de idade, já que Brasil e Bolívia seguem a Convenção da ONU sobre os direitos da criança e do adolescente. Uma hipótese que será investigada é se o adolescente assumiu a culpa por outros torcedores, baseado nesta brecha legal. Isso, se é estratégia, antes de ser estratégia, é imoral. Um acidente, foi uma tragédia que aconteceu. Os especialistas estimam que levará tempo até retirar a acusação contra os 12 detidos para processar apenas um. A justiça boliviana pode pedir ao Brasil, via consulado, que ele seja extraditado ou deportado. No entanto, não há nada que o obrigue a fazer isso. Nós estamos falando de um crime que não tem solução. Ele está disposto a responder por aquilo que cometeu. Já se sente condenado para o resto da vida. O rapaz disse que só conhece os torcedores presos de vista. 2 deles são indicados como autores do disparo. Sendo provado a culpa do menor, aqueles 12, sob a ótica da justiça, eles devem ser liberados. O advogado da Embaixada do Brasil em La Paz apresentou recursos que solicitam um relaxamento da prisão preventiva para os 12 brasileiros que permanecem detidos. O fundamento do pedido é que o processo apresenta irregularidades e vícios. Por telefone, o ministro conselheiro da Embaixada do Brasil em La Paz explicou algumas das possíveis falhas definidas pelo advogado como vícios processuais. O fato de que eles não foram presos em flagrante, eles foram convidados a ajudar na investigação e de repente foram detidos. Do fato de que a fiscal, a promotora, não ouviu o depoimento deles, ela saiu da sala e quando eles prestaram a declaração.
A resposta aos recursos só deve ser divulgada nos próximos dias, mas já repercutiu na opinião pública dos bolivianos, principalmente na cidade de Oruro, onde tudo aconteceu. Nós já vimos isso no gesto dos bolivianos de levar comida para os brasileiros. Já existe na opinião pública aqui uma sensação de que eles não são culpados também. Em consequência da morte do jovem boliviano, todos os torcedores do Corinthians acabaram punidos. A torcida alvinegra está impedida de entrar nos estádios nas próximas partidas pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, eles prometem comparecer do lado de fora do estádio do Pacaembu, vestidos de preto, em protesto. A situação já refletiu no Campeonato Paulista. As revistas estão mais rigorosas. Em Bragança Paulista, no interior do estado, os ônibus com corintianos foram parados logo na entrada da cidade. Policiais procuravam por qualquer tipo de material proibido. Tem que ser necessário para se ter segurança e todo mundo se divertir com tranquilidade. A gente realmente reforçou os procedimentos para que o pessoal ficasse mais atento. Nesta manhã, o diretor consular da Embaixada do Brasil em La Paz irá se informar sobre como o pedido a favor dos torcedores presos foi recebido. Após a morte do torcedor, o governo da Bolívia promove a aprovação de um decreto para proibir o uso de qualquer tipo de artefato explosivo em eventos esportivos, o que ainda é muito comum no Brasil. O sinalizador que o torcedor afirma ter disparado por acidente no jogo do Corinthians contra San José teria sido comprado numa das maiores concentrações de comércio popular do país, a Rua 25 de Março, na área central da capital paulista. Ele adquiriu 6 sinalizadores aqui na Rua 25 de Março. E ele acreditava que realmente fosse aquele sinalizador que a gente está acostumado a ver nos estádios, enfim, um certo luminoso.